Há certas coisas parecem assim tão más que parece que não têm um fim à vista, e por mais que não seja assim muito típico meu, sou eu que te vou dizer que há uma esperança para isto. E se tu estás completamente infartado de olhar para o preço das gráficas e vês que não há volta a dar, o preço das gráficas versus o nosso poder de compra, a relação entre os dois não para de piorar, eu acredito que haja um fim à vista, apesar de neste momento estarmos algures no pico do Deus me livre. Tenho aberto aqui à minha frente o exemplo da 7800 XT, que neste preciso momento está em promoção. Eu diria em promoção com muitas aspas. Aqui certamente não será a culpa de quem vende, neste caso a loja, quer dizer, pelo menos totalmente, porque senão estaria muito mais barato em todo lado, menos aqui, não é o caso. Da 7800 XT, que está a fazer agora 2 anos e que, by the way, é a principal gráfica que eu uso. Praticamente tudo que eu faço com uma 7800 XT. Esta 7800 XT foi a que eu comprei, apesar de teres visto gráficas que a Sapphire enviou para o canal e eu fiz conteúdo. A 7800 XT foi paga com o meu dinheiro, ainda que não mudasse nada na opinião, portanto eu só aceito receber coisas se a condição for a minha opinião imparcial, que às vezes é boa, outras vezes é má, outras vezes é mix. Mas eu acreditei tanto nesta gráfica e entre um equilíbrio que eu comprei-a para mim, nem que seja por exclusão de hipótese, e tenho-a usado, não é? Portanto, aquilo que eu costumo pregar eu faço para mim. Quando se vai comprar uma coisa, compra-se uma coisa que tu sabes que não é descartável, não é? Não tem que ser necessariamente a mais barata, não tem que ser a mais cara, que cumpra a sua função para aquilo que tu precisas em específico e que te sirva por algum tempo. E apesar de eu fazer conteúdo e não sei o quê, para mim mesmo eu estou a utilizar esta. De cada vez que tu viste uma 5090, uma 4090, não é minha. É alguém que comprou e eu estou a fazer um upgrade, estou a montar o PC, estou a fazer uma alteração, whatever. Portanto, não é por isso que eu estou a referir a 7800 XT. É só por uma questão de contexto. Porque ela está em promoção, com aspas, a 500 paus. Tem 2 anos. E quando eu comprei a minha na altura, ela custou mais que quase 600, a versão Nitro Plus, que era das mais caras. Portanto, basicamente nada mudou em termos de gráficas. E nem as da AMD se safam, porque por mais que a gente, ai meu Deus, que isto é bom, às vezes as gráficas da AMD são boas por exclusão de hipótese, mas as substitutas, aquelas que foram anunciadas como sendo gráficas de gama média, ou seja, as que viriam substituir a 7800 XT, elas estão no mercado a 800 euros, a 700 a versão mais capada, digamos assim, não XT, e versões porreiras. Esta é porreira, muito porreira, recomendo vivamente dentro da XT. Mesmo assim são 800 paus, são gráficas extremamente caras. É normal que as outras não baixem o preço. E depois temos a 9100 XT de 16 GB, mas tem menos largura de banda, o chip é um bocadinho mais coisa. Depois tem outras melhorias que vai custar menos de 500, mas não é uma gráfica superior. Não é numa situação normal, a 9100 XT iria, mesmo a 16 GB, iria custar se calhar 350 paus, ou seria superior a esta em todos os aspectos, talvez com a mesma quantidade de VRAM, mas depois no resto seria superior, não é? Não é o caso, porque até a largura de banda da própria VRAM é inferior, portanto nós ficamos aqui meio estagnados, e se calhar é por isso também que tentam tanto à força empurrar o Ray Tracing forçado, porque quando resulta convencer as pessoas a usar o Ray Tracing, que ainda bem que para muita gente não resultou, começa a vir os jogos que te obrigam, entre aspas, a utilizar Ray Tracing, que neste momento que eu saiba, os jogos que obrigam a usar Ray Tracing, tu só consegues contornar isso em Linux. Acho que ainda não há forma para fazer isso no Windows, talvez seja temporário, gostaria muito que. Para alguns de vocês usar a Pinguim é demasiado complicado, vocês não vão conseguir. Eu gostaria que tivesse disponível para todos. Bom, mas eu não sou desenvolvedor disso, portanto, sorry, não posso apenas desejar e esperar que aconteça, que no Windows esteja disponível uma forma de tu poderes não usar o Ray Tracing, ou quer dizer, neste caso o que aconteceu foi gráficas que não são compatíveis com o Ray Tracing correr o jogo, e às vezes até correr bem o suficiente para alguns de vocês. O passo seguinte
seguinte é desativar o Ray Tracing quando não é possível, mas aí depende de como o jogo foi feito, pode não ser possível. Isto que é para te obrigar, não é obrigar, entre aspas, convencer forçosamente que se não tiveres uma das novas RTX não vais experienciar o jogo como deve ser. Eu comecei a jogar esta semana, ou quer dizer, semana passada, o Metro Exodus, que nunca tinha jogado, estava super barato, estava na lista, portanto é sempre assim que eu faço. Quando acaba um jogo, vou à lista dos jogos que eu ainda não joguei e queria jogar, e estou maravilhosamente maravilhado com o Metro Exodus, porque gostei muito dos outros dois e este é maravilhosamente maravilhoso, portanto eu estou maravilhosamente maravilhado. Parece que é um jogo feito para mim. Estou a adorar. A questão não é essa, porque é só um jogo, é só mais um. Mas eu reparei, porque primeiro eu instalei o jogo errado sem querer, porque tinha as duas versões e a versão Enhanced obriga-te a utilizar o Ray Tracing. Eu reparei que o jogo realmente estava um bocado mais pesado do que era suposto, ainda que seja para mim que só jogo single player, não jogo multiplayer e jogo tudo a 60 FPS. Lembrando que utilizo um monitor que já vos mostrei, que tem um dos que estão em vias de extinção, mas que tem muito pouco ghosting a 60 FPS. Aliás, esse eu não cheguei a mostrar, mas eu cheguei a experimentar um monitor de 180 Hz, que não é o primeiro, mas foi um mais recente, que a 120 Hz tinha muito mais ghosting do que este que eu tenho aqui a 60. Portanto é outro truque da indústria, porque input lag é uma coisa, ghosting é outra. Eles tentam que tu não percebas muito bem a diferença, porque quanto menos perceberes, mais desinformada vai ser a tua compra. Quanto mais desinformada for a tua compra, mais vais tentar compensar com um número grande, mais maior grande, mais melhor bom, portanto muitos hertz muito bom, o que sim com aspas, com asteriscos, quero dizer, mas outra conversa para outro vídeo que até já foi feito, mas ainda assim mesmo a 60 FPS e sendo 4K, eu notei que estava um bocadinho pesado o jogo, portanto depois, ok, fiz merda, instalei a versão errada do jogo, é óbvio que eu não vou jogar com Ray Tracing, então desinstalei e instalei a versão normal, entre aspas, do jogo, e adivinhem, é a mesma coisa. O jogo é quase o mesmo, tirando aquelas partes muito específicas onde se nota ali uma iluminação mais porreira e não sei o quê. Parece que escolheram a dedo as partes onde o Ray Tracing iria fazer diferença, porque provavelmente também as que iriam ser salientadas para efeitos de vender gráficas da Nvidia. Portanto, utilizar jogos para vender gráficas não é a novidade, mas parece que escolheram ali, e realmente há ali coisas genialmente bem feitas em termos de iluminação, fantásticas, como de vez em quando, não sei de onde é que veio, provavelmente veio indiretamente a Nvidia tentou passar esta mensagem, e há muita gente na internet que ficou a pensar isto de forma errada, mas que, por exemplo, com jogos de mundo aberto ou com ciclo dia-noite, noite-dia, que há certos tipos de iluminação que não podem ser recriados ou simulados sem Ray Tracing, porque Ray Tracing é a única forma de o fazer, e realmente há aqui coisas porreiras. O Metro tem o ciclo completo, dia-noite, e como é de mundo aberto, também com aspas, mas mais ou menos mundo aberto, tu vês ali coisas fantásticas, tirando o pormenor de que tudo o que tu viste até agora, porque eu gravei bocadinhos, tudo o que tu viste até agora não foi, por mais que tu tenhas depreendido pela forma como eu falei, que foi de propósito, o que tu viste agora foi a versão antiga do jogo sem Ray Tracing, porque não é preciso nenhum tipo de Ray Tracing, muito menos esta coisa que a Nvidia empurrou, para tu teres reflexos, sombras e não sei o quê, semi-realistas, ou pelo menos bons o suficiente para criar a envolvência que estava na mente dos desenvolvedores, que são coisas diferentes, no jogo, porque tudo o que tu viste agora foi com o gráfico em médio, nem sequer foi em alto, a sobrar gráfica, de uma gráfica de média gama de há 2 anos atrás, a sobrar a gráfica, mesmo assim eu pus em média, porque tirando um low que se nota mesmo, em médio quase que passa, se tu não estiveres atento, que o jogo tem o Ray Tracing ativado. Mais uma vez, certeza que alguns de vocês foram apanhados desprevenidos, porque é feito de propósito para isso, criar coisas exageradamente salientadas, para tentar salientar exageradamente alguma coisa com Ray Tracing, porque se não te apontarem, olha para aqui exatamente agora deste ângulo, às vezes nem se consegue perceber muito bem, e nos casos onde se consegue perceber muito bem é tão pesado que praticamente nenhuma gráfica aguenta, por isso é que estão constantemente a inventar formas de, por exemplo, nem a 5090 conseguir fazer Ray Tracing, e é preciso vezes 4, que na prática é vezes 2,5,
Já fizeram isso com alguns jogos, onde realmente faz alguma diferença, mas não é realista porque nenhum hardware consegue correr isso, não é? Outra coisa que se perdeu e neste jogo tem é que o jogo tem uma nitidez absurda, mas não está a utilizar nenhuma engine semi-lixo, como a Unreal Engine, que eu não acredito que seja porcaria, acredito que esteja a ser usado de forma errada, mas o novo anti-aliasing obrigatório e injetado à força em todos os jogos realmente transforma os jogos todos numa pintura a óleo, e este é dos últimos jogos que ainda vinha com nitidez, como deve ser, ou seja, sem nada aborratado. Uou, que coisa! É que nesta coisa toda, tentar empurrar e justificar porque é que uma gráfica de 500 e tal euros foi substituída por outra de 800, que é a grande evolução tecnológica, não é? Temos uma gráfica de 500, vamos criar a nova versão, tu só tens de pagar 300 euros a mais, 400, 327,5 para o caralhinho, não é? É que há uma coisa toda no meio deste Ray Tracing todo e de iluminações fantabulásticas e não sei o quê, que toda a gente se esquece de referir, faz de conta, eu também me esqueço de referir, outros fazem de conta que não sabem, é que o Ray Tracing, a promessa, e é muito importante isto, a promessa do Ray Tracing, porque é por causa disto que tem arranjado justificativo, não é o motivo para as gráficas ficarem caras, mas é o motivo que te tentam dar a ti para tu ficares convencido que é suposto pagares esse valor a mais, são coisas diferentes. É que consegue reproduzir o realismo que não é possível de outras formas, o que não sei, alguém que tenha jogado, sei lá, o Death Stranding talvez discorde, ainda consegue ser mais bonito que muitos jogos com Ray Tracing. Dito isto, não é mentira, há formas muito mais eficientes há formas que gastam metade dos recursos para ter 90% do efeito, é o que eu quero dizer. Ou seja, não é tão eficaz, mas é muitíssimo mais eficiente, que é o propósito do... Aliás, não sei se eu mostrei, mas posso mostrar aqui pequenos truques de otimização que já vêm desde o tempo, pelo menos, da PlayStation 1, porque eu recordo-me de um jogo qualquer que tinha isso, descobri mais tarde. Tem, por exemplo, estás não sei se na gravação se percebe bem, mas tu vês, por exemplo, o efeito do fogo, está para aí a 15 FPS, porque tirando quando chegas perto, tu não notas que o fogo está para aí a 15 FPS, em vez de estar a 60 ou a 100 ou a 70. É uma forma fácil de poupar recursos em algo que tu à partida não vais notar, ou mesmo que notes, não corta a envolvência do jogo, a experiência, não é? Portanto, pequenos truques que têm sido abandonados, é tudo brute force, e se não chega, compras gráfica nova. A parte do realismo que é semi-falsa, que é possível criar um cenário muito mais realista, é que há uma grande parede, e é por isso que tu nunca viste jogos onde com o Ray Tracing a coisa fica tão escura que é difícil de ver, porque o jogo é realista demais. Não é uma falha, porque jogo virtual e realidade nunca se vão unir a 100%. Pelo menos enquanto tivermos um monitor como interface. Quando for injetado dentro do nosso cérebro, talvez, não é? Há quem diga que já vivemos atualmente dentro do videojogo, que isto já é uma Matrix. Bom, já nada me admira, não é? Às vezes parece a única explicação, mas enquanto estivermos dependente desta interface, que é um ecrã que manda assim uns coisas e tu olhas e vês, há uma limitação que não há Ray Tracing que consiga compensar, que é... Eu sei que vou fazer uma pergunta provavelmente ao público errado, mas já saíste à rua, certo? Eu saio todos os dias, ok? Metade por opção, metade por obrigação, mas todos os dias. 7 dias por semana. Se tu já saíste à rua, não sei, experimenta, há coisas diferentes, ok? Se saíste à rua num dia assim, com muita luz, muito sol e não sei o quê, tu chegas a casa, se tiver tudo apagado, tudo fechado, parece que não vês nada, certo? Porque os nossos olhos adaptam-se, não sei se reparaste, mas os nossos olhos adaptam-se em tempo real à iluminação. Portanto, se um jogo estiver a fazer uma reprodução 100% realista do que seria a iluminação no mundo lá fora, tu, mesmo que a reprodução seja 100% realista, a tua experiência visual nunca será 100% realista, porque não está a interagir da mesma forma. Os teus olhos não têm que fazer a adaptação que fazem na vida real. Portanto, só por aí é uma contradição, porque a única forma de te dar uma experiência realista do ponto de vista visual é alterar o visual para não ficar 100% igual à realidade, senão tu não vais ver nada. Queres uma maior contradição? Porque não é. E tem que haver sempre uma manipulação artificial da imagem para corresponder à realidade. Outra coisa
é que por muito realista que seja, alguém no passado teve esta ideia, depois abandonou-se e agora a Nvidia, para vender, quis trazer de volta, que é mais melhor real bom, mais melhor realista, mais bom agradável, quando os jogos são uma forma de arte e a criação artística não tem que representar necessariamente do ponto de vista visual a realidade o mais próximo possível da realidade. O jogo não tem que ser o mais realista possível visualmente, obrigatoriamente. Quem é que criou essa noção? Às vezes algo em falta ou algo a mais ou algo exagerado, ou uma combinação de todos, consegue trazer um ambiente próprio ao jogo, uma personalidade própria. Muitos jogos exploraram isto desde sempre. Portanto, entre a falta de otimização, entre tentar reproduzir algo realista, que a única forma de chegar real até nós é tentar recriar um efeito que os nossos olhos têm, mas para criar esse efeito já não pode ser realista dentro... Bom, isto está uma confusão tremenda, mas a esperança é que o número de pessoas que está a ficar completamente enjoado disto está a aumentar. É por isso que eu disse há muito tempo atrás que as pessoas... Espera aí, para procurar por menus eu prefiro aqui. As pessoas que compram este tipo de produtos estão... deixa-me ir a ratos. Estão a desaparecer. Não estão a desaparecer, estão a diminuir. E quando este tipo de pessoas, quando eu digo este tipo de pessoas, é alguém que gasta 200 euros num rato, ok? 180, whatever. Ou quanto é que vai os teclados? 400? 400, ok. Quem gasta 400 euros num teclado e 200 num rato, parece-me a mim que está a começar agora a diminuir. E quando forem embora as pessoas que estão a tentar atirar dinheiro para cima porque, sei lá, foi a nova descoberta da vida poder jogar algo no computador e agora querem melhor e melhor é difícil perceber o que é, então atira-se dinheiro na esperança de, até porque para alguns, feliz ou infelizmente, parece que vem atrelado uma noção de status. Mesmo quando eu estava a começar, eu nunca associei PC Gaming a status de absolutamente nada. Era tipo, na PlayStation, na Xbox existe uma restrição de como e o que fazer. No PC existem mais opções, portanto mais opções porreiro, e se alguma opção faltar também é só ligar a consola outra vez e joga-se, portanto abriam opções, não é? Essa opção poderia ser ter mais desempenho ou mais gráficos, mas não obrigatoriamente, porque dava para jogar com hardware inferior ao das consolas. Portanto, podias até nem ter melhor FPS ou melhores gráficos no PC. Tinhas era mais opções, não é? Portanto, são coisas diferentes. Portanto, eu pessoalmente nunca associei muito isso, mas eu noto que sim, que de há uns anos para cá ficou um bocado associado a status, ter ou X marca, ou pagar X preço por uma coisa, ou ter X FPS. Sempre que isso acontece numa indústria, o que se tem visto é que é temporário. Aí como é temporário, aqui não vai ser exceção, e vai meio que aos bocadinhos desaparecendo. E eu só acho que já está a desaparecer. E realmente desaparecendo ou diminuindo muito, nem que seja por força das circunstâncias, porque fica na prateleira. Nem que tenham que reinventar a forma como são produzidas as peças, não é problema nosso, não é a Nvidia que tem aumentos infinitos de lucro, portanto, porque eles são tão bons e não sei o quê, e AI e não sei o quê, portanto, se alguém tem recursos para inventar uma coisa nova, não sou eu e tu, portanto, eles que resolvam se as coisas começarem a ficar na prateleira. Porque quando este público for embora, ou perder este interesse e esta noção de status e não sei o quê, e de tentar comprar e de lhe conseguirem vender todas as ideias que aparecem, não é? Eventualmente uma gráfica custa 500 e é substituída por outra, mas que afinal custa 800, isto fica na prateleira. E a Nvidia, a AMD, por mais que tenham argumentos, se ficar na prateleira, bom, ou se sai do mercado ou altera-se aquilo que oferecemos para esse mesmo mercado. E eu acredito que em menos de 5 anos eles vão ter que começar a alterar aquilo que oferecem para o mercado. Portanto, o watercooler de 400 euros, que são iguais aos outros, mas tem um ecrã, e esse ecrã varia ao fim de 2 anos, ou que o software não funciona. By the way, deves ativar RMA se uma função do software não funcionar com o ecrã. Ativa RMA e o motivo é não funciona, está estragado, ok? Porque ele faz o mesmo, só custa 200 ou 300 euros a mais, porque tem um ecrã. Portanto, se o seu ecrã não funciona por qualquer motivo que seja,
ativa como se fosse uma avaria, porque é uma avaria, porque tu pagaste 300 euros a mais que a pessoa de um lado só por causa disso. O resto é igual, ok? Essencialmente. Portanto, por favor, bate o pé, compra na mesma o que tu queres, mas pelo menos bate o pé quando tentam empurrar assim para um lado. Deixa lá porque isso entretanto funciona na mesma. Não funciona, ok? E portanto, quando essas pessoas perderem a paciência ou simplesmente se forem embora, eu acho que o mercado da hardware para gaming vai melhorar imenso quando houver menos gente a comprar, o que é irónico, mas em tudo na vida pode existir um excesso. Eu acho que já passamos o pico do excesso, portanto agora temos que começar a racionalizar um bocadinho, e quando começarmos a racionalizar um bocadinho é quando as coisas não têm alternativa senão, ok, vamos lançar a nova versão do mesmo produto, temos, ok, contabilizando um bocadinho a inflação, mas dentro do mesmo range de preço temos que oferecer algo muito melhor. Caso contrário, as pessoas não vão abdicar do que já têm, que funciona mais ou menos igual, por outro, ou ter que pagar muito mais. As pessoas não vão adotar essa filosofia. E quando as pessoas deixarem de adotar essa filosofia, nós vamos ter bons periféricos por baixo preço, que neste momento só na China, basicamente, se queres um periférico relativamente bom, com umas coisas porreiras, sem pagar cor e cabelo, é basicamente na China. Já fiz um vídeo sobre isso, que vai havendo exceções, mas é mau que sejam as exceções. As principais marcas, tem sido uma desgraça nesse aspecto. Portanto, vamos ter tudo a melhorar. Vamos aguardar mais um bocadinho, está bem? Estamos quase lá. Falta pouco. Os resistentes ficam aqui, nós ficamos aqui. Estamos à espera, o mundo vai dar a volta. Pelo menos nesse aspecto, no resto não sei, nem me interessa. Os tempos dourados eu acredito que estejam mais ou menos para breve do hardware, onde um produto custa 500 e passado um ano ou dois, se sair outro pelo mesmo preço, tu sabes que traz muita melhoria, porque se não trouxer nem vale a pena fazê-lo, porque nós não vamos engolir esse sapo, não é? Beijinhos à prima, tchau.